Belo Horizonte, por exemplo, resolveu radicalizar com o Calil, que tem essa filosofia mesmo de começar a fechar e fechar muito para impedir o contágio da doença, o vírus se espalha entre pessoas. O governador Romeu Zema gentilmente nos atende agora aqui e parece que o governador tem uma posição diferente da posição do Calil. É isso, governador? Um bom dia ao senhor, muito obrigado por reservar um espaço na sua pauta para a gente aqui. Bom dia, Datena, é um prazer estar aí com vocês. Datena, desde o início da pandemia, nós tentamos estruturar o sistema da saúde da forma que ele ficasse o mais fortalecido possível. Muito provavelmente, em Minas Gerais, ninguém veio a óbito por falta de atendimento médico. Nós praticamente dobramos aqui o número de leitos de UTIs e hoje nós temos a menor taxa de óbito do Brasil, muito devido ao nosso programa, o Minas Consciente, que direciona cada região do estado para uma determinada onda, que pode ser verde, amarela ou vermelha. E hoje, infelizmente, a maioria do estado está na onda vermelha, o que significa que o número de casos e de óbitos aumentou de forma assustadora nas últimas semanas, e é necessário que o brasileiro, o mineiro, que já está cansado nesse momento do isolamento, estamos no verão, ninguém quer ficar trancado dentro de casa, mas nós temos de aguentar essa reta final aí até a vacina chegar e nós conseguirmos ver o efeito dela. Isso é fundamental, Datena. O vírus está variando e ele é muito mais virulento, ele espalha com muito mais facilidade. Algumas cepas foram isoladas, né? A primeira do Reino Unido, porque sequencia mais, depois a da África do Sul, parece que uma nos Estados Unidos, e a cepa do Reino Unido, o doutor Júlio Croda, quando foi dada a notícia aqui, ele falou: Datena, você acha que está lá só no Reino Unido? Já deve estar no Brasil, e estava mesmo, e está em mais de 70 países. O Japão está sequenciando uma nova cepa de origem brasileira, que surgiu de uma família que foi de Manaus para o Japão. É bem provável, usando o mínimo de inteligência possível, não é? Que essa cepa que está deixando Manaus o pulmão do mundo, segundo os gringos, sem oxigênio, gente morrendo dentro de casa, gente sendo entubada na recepção dos hospitais, não é? É provável que essa nova cepa seja responsável pela contaminação cada vez maior do Brasil. Ontem acho que o Brasil ficou apenas em terceiro lugar em número de mortos aí. Apenas que eu digo o que é muito grave. Estamos perdendo para o Reino Unido e para os Estados Unidos. Não sei se teve alguém na frente da gente. Então a situação é grave. O senhor prevê algumas medidas de restrição para o estado de Minas também? Datena, de acordo com o Minas Consciente, que é o nosso protocolo aqui, que acompanha a pandemia, toda região, toda micro-região, cidade que está na onda vermelha, precisa adotar medidas de restrição, de circulação, de aglomeração de pessoas. Então, o Estado tem orientado as prefeituras muito de perto, aquelas regiões onde a situação hospitalar está caminhando para a criticidade, a nossa Secretaria de Saúde entra em contato para que o prefeito tome alguma restrição, porque, caso contrário, nós corremos o risco de faltar leitos para quem precisar. Então, é um acompanhamento diário que tem sido feito aqui em Minas, e nós temos tido aí a adesão da maioria dos prefeitos, muito zelosos com a população das suas cidades, mas, como eu disse, estamos aí aguardando a vacina. A população não quer saber mais de isolamento, está todo mundo farto. Quem está aqui à frente do poder público também, eu já percebo um cansaço dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, dos profissionais de saúde. Então, a vacina está chegando aí no momento abençoado. Eu espero que na próxima semana nós já comecemos a sentir um certo alívio, porque está todo mundo praticamente no limite. Nós brigamos tanto
falamos tanto em vacina e politizamos tanto, ficamos para trás. Hoje a gente tem duas vacinas. A de Oxford está chegando, vem de avião no sábado, 2 milhões e pouco de doses, e temos a Coronavac, eu não sei quantas doses tem já no Brasil. A Coronavac já está sendo fabricada também pelo Butantan, que tem uma planta que tem capacidade de produção de 1 milhão de vacinas. A Fiocruz vai produzir a de Oxford, também não se sabe quando, e se os insumos necessários vão chegar, quando vão chegar e se há tempo de cobrir boa parte do Brasil. Como é que Minas está vendo dessa dificuldade que o Ministério tem em fazer um plano de vacinação, se o Ministério está correto do seu ponto de vista, e a gente tem que aproveitar essas duas vacinas que nós temos da melhor forma possível. Eu acho que não há outro caminho a escolher. É isso ou isso. A gente não tem mais nada. Nós temos duas vacinas e só. Tomara que compre mais, tomara que chegue mais, tomara que tenham condição de fabricar mais. Por enquanto são duas vacinas. Como é que Minas está vendo o projeto aí, o plano de vacinação nacional e, no seu entender, o que é que está certo e o que é que está errado? Datena, o governo federal poderia ter feito esse planejamento de forma mais adequada. Eu venho do setor privado e Natal é o ponto alto de vendas. Em abril, maio, aonde eu trabalhava, nós já começávamos a planejar o Natal, porque você tem de comprar com antecedência, você tem de deixar tudo estruturado. Eu vejo que o Brasil deveria ter optado por mais vacinas. Você nunca tem certeza se aquele fornecedor vai te atender adequadamente, na data certa, na qualidade que você precisa, principalmente um produto que estava sendo desenvolvido. Então, na minha opinião, deveríamos ter tido mais alternativas de fornecimento. Aqui em Minas, desde outubro, nós negociamos as compras de seringas e agulhas, 50 milhões de unidades, a metade já está recebida e praticamente distribuída em todo o estado. Então, tempo conta muito, é necessário um planejamento e, com certeza, isso poderia ter sido aprimorado no Brasil. Na segunda, eu entrevistei o prefeito de Manaus aqui e fiquei horrorizado com o quadro que ele me passou. É uma pena que na TV a gente só colocou 6 minutos da entrevista, que é longa. Eu vou pedir já a Débora aqui que separe um trecho dessa entrevista maior. Isso foi há 2 dias atrás. 2 dias a coisa muda e se mudou, mudou para pior, porque não tem vacinação. Mas a entrevista do prefeito aqui, ela foi tão triste que eu quase chorei durante a entrevista inteira, e ele estava extenuado e cansado e não vendo muita perspectiva, porque só se fala do pulmão da Amazônia, e tem agora, divulgado pelo UOL, Covid-19 no Amazonas, há pessoas literalmente morrendo sufocadas em casa, diz especialista. E o prefeito de Manaus, da segunda, me disse que 57 pessoas haviam morrido dentro de casa do domingo para a segunda. Fora as comunidades indígenas, reservas indígenas, que demora 10 horas de barco para ir, mais 10 para voltar, de avião e barco, para você chegar às reservas indígenas e comunidades no interior da Amazônia, que não tem estrada, tem rio e avião, não tem outro jeito. É que nem o Alasca, o cara usa rio ou avião ou não tem como chegar. Então a situação de Manaus é terrível, e ele fez um apelo no final da entrevista, que falou assim: olha, vocês que estão vendo aí em outros estados brasileiros, isso pode acontecer com vocês, tomem cuidado. O único caminho que existe aí é a esperança da vacina. O senhor tem acordo com São Paulo? Vai ser permitido acordo com São Paulo, ou realmente tudo vai passar pelo Ministério da Saúde e dependemos do Pazuello para a distribuição dessas vacinas? Datena, realmente a situação de Manaus é muito grave, é lamentável, muito triste que pessoas estejam morrendo sufocadas, asfixiadas em casa. A minha mãe, o meu pai tiveram Covid e eu presenciei isso de perto. Minha mãe ficou internada 12 dias numa UTI, não precisou ser entubada,
mas sentiu e narrou para mim o horror que foi essa falta de ar. Então, é muito triste nós estarmos assistindo esse tipo de situação. Desde o início da pandemia, nós temos acompanhado aqui o desenvolvimento de vacinas com vários laboratórios da Atena para saber as melhores alternativas, mas optamos por caminharmos junto com o governo federal. Todo o programa de vacinação no Brasil, e nós temos muitos casos que já foram bem-sucedidos no passado, a erradicação da poliomielite, a erradicação da meningite, do sarampo, etc., foram sempre através do Plano Nacional de Imunização. E, desde o início, eu sempre fui um defensor que a vacina, por ser um bem social tão importante, não poderia estar discriminando ricos e pobres. Cidades que começassem a vacinar antes de outras iriam gerar uma corrida maluca, um tumulto enorme, e isso só iria agravar a situação. Então, por uma questão humana, eu acredito numa vacinação única, e não numa vacinação em que aqueles mais privilegiados comecem primeiro e os menos privilegiados fiquem para um segundo momento. Como última pergunta, eu sei que o senhor tem que trabalhar como todo governador de estado, porque a situação é crítica no Brasil inteiro, não é só em Manaus, a situação é terrível no Brasil inteiro, e onde não é tão crítica, tem que correr atrás para não ficar. A questão vai ficar mesmo, você não tem a dúvida. O outro ponto dessa pandemia, o mais importante são as vidas que se perdem e as pessoas que sofrem com sequelas e sofrem com tratamentos exaustivos e daí por diante, internação. O senhor já viveu isso dentro da família, como explicou. Não por coincidência, eu acredito muito em Deus e acho que não há coincidências, não. Eu acho que... Eu falava hoje de manhã com a Tatiana, que representa aí uma... empresa de carros, aí de Belo Horizonte, hoje por essas nuances divinas. Há muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia. Ela é filha de um radialista, do Fred Carvalho, e eu liguei para saber de um carro que eu estava interessado. Agora, a pergunta que vem a seguir, ela é crucial, porque essa pandemia... ela arrebentou com o mundo, levando vidas pra caramba, que é, repito, o que é mais importante. Mas ela já está matando gente de fome, sem emprego, e isso em grandes países que nunca se ouviu falar isso da era moderna. Está provocando crises políticas como jamais se ouviu falar, por exemplo, na maior democracia do mundo, nos Estados Unidos, que ontem votou pelo impeachment do presidente Trump na Câmara, não é? Com o Congresso cercado de tropas especiais para que não fosse invadido de novo. Então o vírus está deixando o mundo de ponta cabeça. A Ford do Brasil já não é mais Ford do Brasil, já é Ford da Argentina. Por outro lado, na parte econômica, o que é que lhe preocupa mais com essa pandemia, levando-se em consideração, repito sempre, o mais importante que é a manutenção de vidas. Mas também a gente pode perder muitas vidas, como acho que já está perdendo, de fome, provocado pela pandemia. Datena, você se posicionou muito bem. A pandemia mata, ela é perigosíssima, temos de fazer de tudo para evitar essas mortes, mas o desemprego também mata. O Brasil, por ser um país pobre, onde o desempregado não tem acesso a uma seguridade social adequada, é muito fácil as pessoas caírem em depressão, as pessoas ficarem doentes, não se alimentarem adequadamente, e nós termos aí um número de mortos que não dá para computar e que pode até ser maior do que da própria pandemia. Essa questão da manutenção dos empregos é fundamental. O auxílio emergencial foi importantíssimo durante o período em que vigorou, e nós esperamos que o governo federal, até que a vacinação inclua um número expressivo da população, faça alguma coisa com relação a isso, porque a criação de emprego vai ser muito prejudicada nesse início de ano devido a esse agravamento da pandemia. Tivemos uma melhoria no último trimestre de 2020,
mas tudo indica que nós agora vamos ter uma deterioração no quadro econômico devido a esse agravamento. O número de casos de óbito está muito pior agora do que na primeira onda. É necessário que os governantes estejam atentos. Em Minas Gerais, tudo que está aqui ao nosso alcance, nós temos feito para preservar o setor produtivo. O nosso banco emprestou 3 vezes mais dinheiro para micro e pequenas empresas do que no ano anterior. E estamos aqui postergando o pagamento de impostos. Vamos lançar agora uma forma de quem ficou inadimplente poder parcelar esses impostos de forma que a manutenção dos empregos, que já foi muito prejudicada, não venha a deteriorar ainda mais. Então, todo esforço é necessário. E eu lembro, Datena, que esse quadro grave aqui em Minas está acontecendo no estado que tem a menor taxa de mortalidade do Brasil. Em outros estados que estão com a situação muito mais grave, a situação é pior ainda. Por fim, além da pandemia, existem as notícias trágicas de sempre, do dia a dia. Posso falar bem isso porque eu sou um observatório do que acontece com problemas sociais, problemas de segurança no Brasil há mais de 20 anos. Uma tarefa que eu não gosto, mas que faço porque foi a tarefa que me foi reservada, acredito que muito por Deus, mas foi o que sobrou para mim. Então eu sou mais ou menos que um para-raio das notícias ruins que acontecem no Brasil. Socialmente, em termos de segurança, cada um tem que fazer o seu papel e não pode reclamar do seu papel, mesmo porque eu sou bem pago para isso. Mas que é triste, é triste. É legal você fazer um programa mais leve e tal. Mas até as notícias ruins, elas estão se repetindo, né? Ontem, por exemplo, não acreditei. Um caminhão que caiu no mesmo lugar que caiu aquele ônibus, lá em João Molevade, na mesma ponte com gente desaparecida. As coisas são tão trágicas que estão se repetindo. É um negócio assim fora do comum. Então eu não sei bem o que está acontecendo, não. Eu gostaria de entender melhor o que está acontecendo. Tomara que a gente tenha mais sorte na sequência. Esperança e saúde ao povo mineiro e ao povo do Brasil. Enfim, esperança à humanidade. Governador, muito obrigado pelo seu tempo. Desculpe ter atrapalhado o seu dia, que está profundamente tomado, acredito que dia, noite e madrugada também, para resolver essa situação. Sorte ao senhor, aos mineiros e ao mundo. Muito obrigado, Datena. Quero concluir aqui agradecendo o convite. Foi um prazer estar aí com você, de forma alguma que você atrapalha. E eu quero lembrar que o meu desafio ainda é maior do que de outros governadores, porque eu estou aqui administrando, infelizmente, Datena, o estado que tem menos recursos do Brasil, o estado mais endividado. Então, nós ainda temos esse desafio adicional, mas, graças a Deus, estamos aqui com saúde e com a iluminação de Deus. Com isso aí, tudo vai dar certo. Estamos confiantes. Um abraço, bom dia. Bom dia, senhor. Obrigado, governador.